Meus queridos, sejam bem-vindos para a nossa aula de Química e o assunto de hoje é interação íon-dipolo e propriedades das substâncias moleculares. O objetivo hoje é compreender e identificar uma interação íon-dipolo, ok? Então eu peço a vocês que vocês não esqueçam de fazer as anotações dessa aula no caderno de vocês. Então, mais uma vez, para ficar bem enfatizado, nós vamos revisar as forças intermoleculares que nós já abordamos, que foi a força intermolecular dipolo-dipolo, que ela acontece entre moléculas polares. Também as forças intermoleculares de polo induzido, que elas acontecem entre moléculas apolares. E a ligação de hidrogênio, que é quando uma molécula que apresenta um hidrogênio se ligará a outra molécula, vai interagir com outra molécula, e nessa outra molécula tem que ter um oxigênio, um flúor ou um nitrogênio. E aí nós conhecemos como o macete de H-FON, certo? Dessas três, nós podemos dizer que a mais forte é a ligação de hidrogênio, vindo por segundo as forças intermoleculares dipolo e por terceiro, sendo a mais fraca, a dipolo induzido. Então, hoje nós vamos estudar uma interação que é a íon-dipolo, certo? Ela não é considerada, gente, uma força intermolecular, porque veja, ó, força intermolecular, quando eu falo em intermolecular, eu estou falando de moléculas. Então, hoje nós vamos ver um tipo de interação, certo? Ela não se encaixa dentro das forças intermoleculares, mas ela é um tipo de interação, porque ela vai ser uma interação entre um íon e uma molécula. Por isso que a gente não chama de forças intermoleculares. Então, para a gente poder contextualizar, trazer um pouquinho para o nosso dia a dia esse assunto, eu queria perguntar a vocês, né, qual foi o tipo de fralda que vocês utilizaram quando eram bebês, certo? Se foi já a fralda descartável, se vocês já pegaram essa época das fraldas descartáveis, ou se vocês utilizaram ainda as fraldas de pano, né, as fraldas de tecido. Então, isso que eu estou perguntando a vocês tem a ver com a nossa aula de hoje. Então, a gente vai ver agora, certo? Então, olha só. Como eu havia dito para vocês, a interação íon-dipolo, ela é um tipo de interação, mas eu não posso dizer que ela é uma interação intermolecular. Por quê? Porque intermolecular condiz a moléculas. E aqui, gente, ó, eu vou ver o que é um íon, certo? Então, vai ser um íon com uma molécula que vai apresentar um dipolo. O que é isso, professora? É quando a molécula ela apresenta um polo positivo e um polo negativo. Então, vamos ver aqui, ó. A interação íon-dipolo, ela ocorre entre um íon e um dipolo de uma molécula. Então, veja aqui. O íon é aquela espécie que eu chamo de cátion ou ânion. Aquela espécie que ela ganhou elétrons ou que ela perdeu elétrons, certo? Se ela perdeu elétrons, ela é considerada um cátion. Se ela tem uma carga negativa, então, no caso, se ela ganhou elétrons, eu digo que ela é um ânion, certo? Então, olha, primeiro de tudo, saber o que é um íon, né? Saber não, relembrar. E, por segundo, a gente reconhecer uma molécula que tem um dipolo. Então, uma molécula, o que é uma molécula, professora? É uma substância onde eu tenho a presença apenas de ametais, certo? Então, aqui eu tenho o hidrogênio e tenho o bromo. No caso aqui, hidrogênio e bromo são dois elementos químicos diferentes. Então, um vai apresentar uma eletronegatividade maior e o outro vai apresentar uma eletronegatividade menor.
Então, para eu ter uma interação íon-dipolo, eu preciso reconhecer e identificar essas duas espécies. Primeiro um íon e depois uma molécula que apresente um dipolo, ou seja, que um elemento seja mais eletronegativo do que o outro. Como é que vai funcionar essa interação íon-dipolo? Veja aqui nessa primeira figura, ó. Aqui no centro eu tenho um íon, certo? Que nesse caso é um íon, é um cátion, que ele tem uma carga positiva. E ele está interagindo com as moléculas aqui, ó, no caso eu posso chamar de HBr, certo? Aí, quem é essa parte onde tem essa carga negativa? Será o Br. Por quê? Porque ele é mais eletronegativo. Lembra do macete? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, briguei, que no caso aqui é representado pelo bromo, certo? Então, ele está aparecendo como um elemento mais eletronegativo. Então, ele vai ser mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, aqui, ó, eu estou representando a molécula do bromo, do hidreto de bromo, né? O hidreto bromídrico, ok? E aí vocês veem, ó, que essa parte negativa está interagindo com o cátion, que no caso é positivo. Então, cargas opostas irão se atrair. Então, quando eu tenho a presença de um íon, juntamente com uma molécula dipolo, né, que é apolar, a gente diz que se tem uma interação íon-dipolo. Da mesma forma acontece aqui, ó. Nós temos um ânion com carga negativa e esse ânion ele vai interagir com a parte mais eletropositiva da molécula, que no caso aqui é o hidrogênio, ó. Se o bromo é mais eletronegativo, o hidrogênio vai ser mais eletropositivo, ok? Então, cargas opostas, mais uma vez, ânion, carga negativa, com o hidrogênio, que é mais eletropositivo, carga positiva. Então, eles vão realizar essa interação que nós vamos chamar de íon-dipolo, ok? Então, olha só. Uma das coisas que acontece no nosso dia a dia é a solvatação. E onde é que eu posso ver isso? Quando eu adiciono sal, o sal na água. Então, o sal, que é o NaCl, gente, ele é um composto iônico. Por quê? Porque eu tenho a presença de um metal, que é o sódio, juntamente com o cloro, que é ametal. Então, aqui nós temos uma substância iônica. Eu não chamo isso aqui de molécula, certo? Molécula tem que ser tem que ser ametal com ametal. Então, olha só, que no caso é formado por uma ligação covalente. Então, o sal, sendo um composto iônico, ele vai formar íons, certo? Então, quando ele é adicionado dentro da água, a água a gente aprendeu que a água é o quê? A água ela é uma molécula apolar, ok? Então, no caso, ela vai apresentar um dipolo, gente, ó, porque eu tenho um oxigênio aqui e eu tenho o hidrogênio aqui nessas laterais. Então, ela vai ter um dipolo, ela é apolar. Então, nesse caso, eu posso dizer que quando eu coloco o sal dentro da água, eu tenho uma interação íon-dipolo. Eu não vou dizer que aconteceu uma reação química, certo? Aconteceu o quê? Aconteceu uma interação íon-dipolo. Então, quando o sal é colocado aqui dentro da água, ele vai se dissociar. E veja o que é que acontece, ó. Aqui, as cargas, né, as espécies, os íons, né, Cl-, serão revertidos, eles serão aqui, vão criar um agregado, né, e eles vão estar, digamos que, protegidos pelas moléculas da água. Mas qual é a parte da molécula da água que vai interagir com o cloro, que no caso é um ânion, certo? Porque tem a carga negativa. Qual é a parte da água? É exatamente a parte do hidrogênio. Ó,
O hidrogênio, que é positivo, vai interagir com esse íon cloro, que é negativo. Cargas opostas se atrairão. E as espécies de sódio, né? Os eletrólitos aqui do sódio, como ele tem carga positiva, ele vai também ficar sendo protegido, né? Que a gente chama isso de solvatação. Isso que vocês estão visualizando aqui é exatamente essa solvatação que a gente chama. Então, olha só, o sódio ele vai estar aqui protegido, né? Vai estar revertido pelas moléculas de água, mas agora não é mais o hidrogênio que vai estar interagindo com o sódio, mas sim o oxigênio. Ó, essa partezinha aqui é o oxigênio. Como ele tem carga negativa, ele vai interagir com o sódio que tem a carga positiva, compreendido? Então, quando nós falamos da solvatação, também é um fenômeno que acontece pela interação íon-dipolo, porque um íon vai estar aqui interagindo com a molécula, ok? Então, olha só, quando eu perguntei a vocês se vocês utilizaram fraldas descartáveis ou se vocês ainda utilizaram as fraldas de pano. Tem diferença entre essas duas fraldas? Com certeza. Então, aqui nessa primeira estrutura que nós estamos vendo, ó, estrutura 1, nós temos a estrutura da fralda descartável, que ela é constituída por um polímero poliacrilato de sódio. Então, olha só, nós temos aqui, né, ó, tem a presença do oxigênio, tem a presença do sódio. Então, são esses polímeros que constituem a fralda descartável. Já nessa segunda imagem aqui que nós vemos, nós temos a estrutura que constitui as fraldas de pano, né, que elas são as fibras de celulose. Então, o que é que a gente pode perceber aqui, gente? Ó, eu posso perceber que eu tenho um íon, certo? Que é o íon sódio. E aqui eu posso perceber que eu tenho as hidroxilas, ok? E aí você imagina o seguinte, imagina que nessa fralda aqui ela vai ser molhada por um xixi, certo? Um xixi de bebê. Então, o xixi, ele tem ali a constituição, né, líquida, e ele tem também ali presente água, na presença ali na substância do xixi, né? Então, imagina só, se eu tenho um xixi, ok? Esse xixi, ele vai interagir melhor aqui com o sódio, com esse íon, certo? Imagina que aqui eu tenho moléculas de água, certo? Moléculas de água. E aqui eu também tenho a hidroxila. Então, ela também vai interagir com a molécula de água que está presente no xixi, ok? Dessas duas, gente, todas duas vão interagir. Aqui eu vou ter uma ligação de hidrogênio, ó, hidrogênio com oxigênio, certo? E aqui eu vou ter uma interação de íon dipolo. Eu tenho um íon de sódio juntamente com a molécula apolar, que é a água, que seria essa molécula dipolo, ok? Mas dentre essas duas interações, a mais forte é esta aqui, é a íon dipolo, certo? Exatamente pelas cargas opostas, né? Porque aqui eu tenho um cátion, que ele vai ter uma força maior, certo? Nessa carga positiva dele. Então, quanto mais forte quanto maior, digamos, essa carga ou esse cátion, né, mais forte é a interação entre as substâncias, né, entre o íon e entre essa molécula, ok? Então, olha só, a gente já aprendeu o quê? O que é que eu quero que vocês anotem aí? A gente já aprendeu que, dentre as forças intermoleculares, a ligação de hidrogênio, a ligação de hidrogênio ela é a mais forte. Mas agora, eu comparando ligação de hidrogênio com a interação íon-dipolo, quem é que é a mais forte? É exatamente a
íon dipolo, tá certo? Então, entre essas duas interações, a mais forte é essa aqui. É isso que vai explicar a eficácia das fraldas descartáveis, né? De ela passar mais tempo na pele, no caso de um bebê, e ela não ficar ali, ela vai absorvendo, né, o xixi, e tem que ser bastante xixi para a fralda realmente ficar degradada e bem molhadinha, né? É o contrário da fralda de tecido, certo? Então, isso é explicado exatamente por essas interações. Então, dentre essas duas interações, a mais forte, íon dipolo, ok? E para a gente concluir a nossa aula, eu trouxe aqui também as propriedades das substâncias moleculares. Então, se tem duas propriedades que nós vamos abordar aqui. A primeira é a temperatura de ebulição. Veja o seguinte, ó, nós temos aqui o metano, nós temos aqui o ácido clorídrico, que é o HCl, e a molécula da água. Essa molécula aqui, gente, do CH4, ela vai ser apolar, então ela vai constituir interações molecular de dispersão de London, que é aquela que eu conheço como dipolo induzido, certo? Por quê? Porque é apolar com apolar. Já a molécula de HCl, que ela é polar, ela vai constituir interações do tipo dipolo-dipolo. E a molécula da água, que tem a presença de hidrogênio e com certeza vai interagir com oxigênio, ela é chamada de ligação de hidrogênio, certo? Essa ligação de hidrogênio, né, tá aqui já o tipo de interação dela, que é a ligação de hidrogênio. Então, nós vamos conseguir identificar a temperatura de ebulição, no caso de Z, né? Quem é que apresenta a maior temperatura de ebulição e uma menor temperatura de ebulição, exatamente por essas forças intermoleculares aqui. Quanto mais forte for a interação molecular, mais alta será a temperatura de ebulição. Então, ó, é interessante sempre vocês fazerem essa associação. Das forças intermoleculares, a mais forte é a ligação de hidrogênio. Lembra que a íon dipolo que nós estamos vendo hoje, ela é um tipo de interação à parte. Ela não é considerada uma força intermolecular, porque não acontece entre duas moléculas, ok? Então, a mais fraquinha é a dipolo induzido, que a gente chama de dispersão de London. Então, ela vai ter uma temperatura, ó, bem menor, ok? Então, aqui a gente tem quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição de uma substância molecular. E se a gente tiver substâncias que apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular, por exemplo, eu tenho várias substâncias que elas apresentam a dispersão de London, que eu chamo de dipolo induzido. Como é que a gente vai saber quem é que vai apresentar a maior temperatura de ebulição? Então, segue essa dica aqui, ó. Ao compararmos duas substâncias com o mesmo tipo de interação intermolecular, a que tiver maior tamanho, estimado pela maior massa molecular, possuirá maior ponto de ebulição. Então, veja aqui, ó, que nós temos, né, essa substância que ela vai ter uma menor massa molecular, porque eu vou ter menos carbonos, menos hidrogênio, e eu tenho essa outra substância aqui que ela tem uma maior massa molecular. Então, ó, segue também essa outra dica, certo? Ó, quanto maior for essa molécula, maior número de elétrons ela vai ter, maior número de massas ela vai ter e mais atrações ela vai ter também. Então, quando você tiver que identificar a temperatura de ebulição de substâncias que apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular, você vai levar em consideração a molécula maior, certo? Por conta disso aqui, maior número de elétrons será maior número de massa
e, consequentemente, maior número de atrações. E, por fim, a gente tem a segunda e última propriedade, que é a solubilidade. Vocês lembram dessa regra geral? Semelhante dissolve semelhante, não é? Então, olha só, nós temos aqui, ó, eu tenho o iodo aqui no canto, que o iodo, ele é uma substância apolar. Por quê? Porque ele não tem diferença de eletronegatividade. Ó, aqui eu vou ter um elemento iodo e aqui também iodo. Se eles são iguais, então eu não tenho diferença de eletronegatividade, então eu posso dizer que essa molécula ela é apolar, não é assim? Já o benzeno aqui, ó, ele é um hidrocarboneto e a gente aprendeu também que os hidrocarbonetos que tem a constituição apenas de carbono e hidrogênio, eles também são apolares, certo? E já que a molécula da água, né, ela tem essa geometria angular, vai ter uma diferença de eletronegatividade, porque aqui eu tenho o oxigênio, que é um elemento muito eletronegativo, e aqui eu tenho o hidrogênio, que no caso vai assumir uma carga mais eletropositiva, certo? Então, nesse caso, eu digo que a água ela é polar, ok? Então, vejam só, gente. Veja só, aqui eu tenho alguns experimentos com essas substâncias, né? Benzendo mais o iodo, ó, apolar com apolar, ele vai ficar miscível, né? Eles vão se misturar de forma assim que vai ficar uma mistura homogênea. Eu já tenho aqui, ó, o iodo sólido mais água, então ele pode se dissolver um pouquinho mais aqui embaixo, ó, eu percebo ainda uma parte que não foi dissolvida de iodo. E aqui eu tenho o benzeno mais água, certo? Ó, essa parte aqui, né, é do benzeno, certo? E a parte abaixo é da água, elas não se misturam por ser apolar e polar. E por fim a gente colocou as três, né? Então, a água e o benzeno mais o iodo. Então, o iodo com o benzeno se misturaram, que é essa parte aqui de cima, e a água não se misturou, não ficou miscível, né, com essas outras duas substâncias. Então, até aqui, a gente tem essa regra geral, que semelhante dissolve semelhante, mas toda regra tem suas exceções, certo? Então, a gente deve levar em consideração, gente, também, a gente deve levar em consideração a análise da substância. Então, olha só, a solubilidade de uma substância em um solvente deve ser analisada em razão das intensidades das interações entre as moléculas. Então, aquela regra geral que a gente estava vendo no slide anterior, ela não se aplica a todas as substâncias. Por quê? Porque, veja só, eu tenho o sabão, certo? Aqui é a molécula do sabão. O sabão, parte dele vai se dissolver na água e outra parte não, certo? Então, por que isso acontece? Exatamente por nós termos parte da molécula que é polar e parte da molécula que é apolar, certo? Ó, veja que aqui eu tenho uma cadeia carbônica presentes, né? Aqui o carbono e hidrogênio. Então, essas partes que a gente chama de hidrocarbonetos, elas são apolares, elas não se dissolvem muito bem na água, certo? A gasolina, né? A gasolina do Brasil, ela é uma mistura. Nós temos a presença do hidrocarboneto do octano, que é o que constitui a gasolina, e dentro da gasolina tem mais ou menos 27% de álcool. Então, o álcool, ele é uma substância apolar e ele se dissolve muito bem dentro da gasolina, certo? Tem até uma experiência que a gente faz que é para detectar se a gasolina está adulterada ou não, que é utilizando a água, colocando água aqui dentro, né? A água ela vai interagir muito bem com o álcool. Então, a gente vai ver a porcentagem de gasolina que está presente realmente, né, dentro desse sistema. E aqui, ó, vocês veem a molécula do álcool. Como é que funciona, como é que é constituída a molécula do álcool, ó?
eu tenho essa partezinha aqui que eu considero ela polar. Por quê? Porque eu tenho a presença do oxigênio, ok? E tenho essa outra parte aqui que eu considero ela apolar, certo? E aí vocês percebem que mesmo o álcool tendo essa parte apolar, ele se solubiliza muito bem, infinitamente bem dentro da água, certo? Que é também uma substância polar. Então, vocês, essa segunda, né, essa segunda menção que nós estamos fazendo da solubilidade é para vocês perceberem que a gente tem que analisar a substância, né, para poder dizer se ela é solúvel ou não solúvel. Porque a regra geral a gente já sabe, mas aí há suas exceções, porque no caso do sabão de ele ser, né, apolar, ele vai se dissolver na água. Mas por que que isso acontece? Porque nós temos uma parte que é apolar. E aqui, gente, é super importante a gente saber de alguns termos que são muito utilizados nas provas do Enem e nos vestibulares. Aí eu quero só que vocês anotem e aí em outro momento a gente vai tirar as dúvidas, no caso lá na aula do MIT, certo? Ó, por conta de a gente ter essas substâncias, a gente tem os termos hidrossolúvel, os termos lipossolúvel, hidrofóbico, lipofílico, anfipáticos, anfifílicos, hidrofílicos e lipofóbicos, certo? Que tanta coisa é essa, né? São os termos associados a isso aqui, certo? Lipo, gordura, certo? Hidro, água, fílico, né? Vai ter uma afinidade com a água, né? E fóbico, né? Vai ter uma aversão aí à água, tá certo? Então, a gente pode aprofundar isso lá no nosso encontro do MIT. Então, é isso. Peço que vocês, né, realizem a atividade e antes disso, entrem lá no encontro do MIT para a gente poder tirar as nossas dúvidas, ok? Lembrando que a atividade deve ser realizada ainda hoje. Então, um grande abraço, galerinha!